Bom dia a todos que seguem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sempre me refiro assim nas aberturas das lives, seja no Instagram, seja aqui no nossos encontros de sexta-feira, né? Todas as sextas-feiras com o nosso canal aqui exclusivo, nossas entrevistas exclusivas da nossa cobertura política também nos parlamentos, como na Câmara Municipal e nos legislativos também aqui do interesse de nossa região. Eu estou em Petrolina, na nossa capital do São Francisco, e hoje eu trago o nosso convidado de hoje, né, da nossa live aqui no live coluna Notícias do Parlamento, o vereador do PSC, né, Diogo Hoffmann, que é segundo vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Petrolina, primeiro mandato, mas já mostrou que tem coragem, foi para uma eleição, foi para a mesa diretora, e ele vai falar um pouquinho, né, desses primeiros meses, né, do seu trabalho legislativo, da sua atuação política aqui, né, dentro da defesa dos interesses da população. E eu vou virar agora para ele, só dizendo que eu estou sem máscara porque eu estou justamente do outro lado, distanciada dele, ele vai estar também. Estamos com todos os protocolos aqui, com álcool, com a máscara que a gente tirou agora só para a entrevista, para ficar melhor a questão do entendimento de vocês, né? E curtam aí, comentem, compartilhem. Se tiver algum comentário, se eu não ver agora, porque eu tô na live, mas depois a gente responde e eu passo para Diogo também, tá bom? Vou virar aqui para ele dar o bom dia e curtam aí essa nossa conversa. Olá, pessoal. Peraí, Diogo. Aí, pronto. Olá, pessoal, bom dia. Sinara, é um prazer estar falando contigo, uma alegria. Espero poder trazer um pouquinho desses nossos primeiros dias de mandato. Vamos aí rumo aos 100 primeiros dias, né, de mandato, estamos já próximos disso. E quero poder compartilhar com vocês um pouquinho do que tem sido a nossa rotina aqui nesse comecinho de mandato. Diogo, vou começar pelo mais recente, que é a Câmara de novo, né, retomando as sessões remotas, né, como foi no ano passado, durante alguns meses. A gente também, essa semana, ontem, iniciou um isolamento rígido, né, por conta da questão da saúde, onde tem assim, muita divergência, mas a gente está vendo. Ontem eu escutei uma entrevista do secretário André Longo, né, o secretário estadual de saúde, e ele assim, implorando que as pessoas ajudem nessa questão, porque os hospitais já estão sem leitos, já tem gente na fila. Lá na Bahia já são 400 pessoas. Ontem eu estava assistindo o Jornal da Globo, um jovem de 22 anos morreu em São Paulo porque não tinha vaga na UTI, né, estava com a Covid e não encontrou. Pernambuco tem adotado, como outros estados. A gente sabe que a questão da economia é importante, mas assim, se a gente se colocar no lugar, por exemplo, dos profissionais de saúde, das pessoas que estão lá, também é muito difícil. É uma situação difícil, então eu queria primeiro que você abordasse essa questão, como é que você está, como foi a adaptação para a sessão remota, a sua opinião a respeito disso também. E essa questão desse avanço da pandemia, novamente a gente voltando para um momento difícil. Bom dia. Vamos lá, Sandra. Vamos começar pela primeira pergunta, né? Falando um pouquinho sobre a questão da adaptação às sessões remotas. Por conta já no meu próprio trabalho na Previdência Social, no INSS, a gente ter participado de muitas reuniões virtuais, ter participado de encontros e discussões, às vezes reunindo colegas e servidores de todo o Brasil de forma virtual. Participar da sessão remota para mim não foi algo difícil, eu não tive dificuldade de me familiarizar com a tecnologia, de me familiarizar com as ferramentas utilizadas. A gente teve um suporte do setor de informática daqui da Câmara de Vereadores muito importante. O servidor Carlos, ele nos orientou, nos deu todas as diretrizes para que a gente pudesse participar das sessões remotas de forma efetiva. Mas obviamente eu preferiria que nós estivéssemos nas sessões presenciais. Eu acredito que a imprensa preferiria também que nós estivéssemos nas sessões presenciais, porque isso permitiria que os debates se tornassem mais efetivos, a própria cobertura por parte da imprensa fosse mais efetiva, né? Nós compreendemos a necessidade das sessões remotas nesse momento, mas o nosso desejo, e isso não invalida, né? Nós temos esse desejo, era de que isso tudo passe o mais rapidamente possível para que a gente volte para as sessões presenciais. Do ponto de vista do momento que nós estamos vivendo, Sinara, você fez uma ponderação interessante de que faltam leitos e nós não podemos deixar de fazer a pergunta, um ano depois, bilhões de recursos sendo descentralizados por parte do governo federal, onde estão os leitos?
Um ano depois, onde está a preparação para que o sistema de saúde brasileiro suportasse uma carga maior? Nós estamos falando que, obviamente, que nenhum sistema de saúde suporta uma carga de 5, 6, 7 mil pessoas dando entrada o tempo todo, 90 mil casos, obviamente a gente está 90 mil casos confirmados de Covid por dia, obviamente a gente sabe que sistema nenhum de saúde dá conta disso, mas esse colapso que nós estamos vivendo, ele não estaria ocorrendo se os recursos descentralizados para ampliação do sistema de saúde tivessem sido bem utilizados. Veja só, Sinara, que nós tínhamos uma definição por parte das autoridades sanitárias naquele momento. O que elas diziam? Que nós precisávamos ficar em casa, nos isolar, para achatarmos a curva de contágio, diminuirmos a velocidade de contágio, para que o sistema de saúde se preparasse e não colapsasse. Era esse o discurso das autoridades naquele momento, discurso que a sociedade comprou. Você há de convir comigo que há um ano atrás, nós talvez não estivéssemos nem tendo essa conversa aqui, porque havia um nível de isolamento social muito alto. Só que um ano depois, passado tudo isso, a quantidade de leitos de UTI não aumentou consideravelmente, a quantidade de melhoria no sistema de saúde não aumentou consideravelmente, e nós agora estamos pedindo para que os nossos empresários e trabalhadores já tão sacrificados fiquem em casa por uma ausência de planejamento do poder público, por uma ausência de medidas de contenção ao Covid-19. Você inclui aí nessa ausência o governo central também, além dos prefeitos e governadores? Me permita fazer essa clara divisão de responsabilidade. A sua pergunta é excepcional porque ela permite que a gente coloque cada qual no seu devido lugar. Em nenhum momento, ninguém em sã consciência aplaude as falas do nosso presidente sobre a pandemia. Em determinados momentos ele foi extremamente infeliz, para utilizar aqui um eufemismo. Ele foi extremamente infeliz na fala sobre os coveiros, sobre ser só uma gripezinha, sobre comprar vacina na casa da mãe, uma série de coisas que não convém a gente repetir, tamanha deselegância nessa fala. Porém, ainda que ele tenha falado e discursado de forma errônea, ele não se furtou a descentralizar recursos. Foi uma descentralização histórica de bilhões de reais que chegaram aos estados, chegaram nos municípios. O auxílio emergencial, Sinara, foi algo que a gente precisa tirar o chapéu e aplaudir, especialmente os nossos amigos servidores da Caixa Econômica, guerreiros que atenderam a população, que não se furtaram a estar lá na linha de frente, mesmo nos momentos mais danosos da pandemia. Foi operacionalizado em tempo recorde. Então houve sim descentralização de recursos, houve o envio de dinheiro, houve o envio de condições. Nós podemos citar falhas. Eu acredito que se o presidente tivesse adotado determinadas falas ou determinadas, digamos assim, posturas menos radicais em um determinado momento, o trabalho poderia ter fluído melhor, mas nós não podemos deixar de reconhecer a grandeza da descentralização de recursos. Perfeito? Pontuei a questão da presidência da República. Me permita pontuar... Mais um exemplo dele de insistir em não achar importante a questão da máscara, do distanciamento, assim, porque as pessoas se espelham muito das autoridades, a gente sabe disso, né? Isso pode também ter levado as pessoas a relaxarem nessa questão dos cuidados sanitários, para que essa curva continuasse decrescente, como já ocorreu em alguns países. Alguns países notaram também, porque realmente existem pessoas que não acreditam nessas orientações, quando são elas que realmente, até a vacina chegar, e com a vacina ainda também tem que ser feita, não acreditavam muito. E o presidente tem dito, não só tem dito, como ele tem se comportado de uma forma que as pessoas, querendo ou não, se espelham. Então, merecia também essa autocrítica por parte também do governo, né? Sinara, como eu reforço, eu o que você está apontando é muito salutar. Eu sou apenas um vereador. E por que eu digo apenas? Porque no microcosmo e no macrocosmo de poder da estrutura política brasileira, o vereador é o que menos tem poder. Eu tenho certeza que você orienta todas as pessoas que você... Porém, mesmo eu tendo nesse microcosmo de poder, eu tomo muito cuidado com o que eu digo, com o que eu faço e com o que eu falo. Então, nesse ponto, eu acho que cabe sim aos nossos governantes, especialmente os que estão em posição mais elevada de poder, ter esse mesmo cuidado. Por isso que eu não me furto a criticar o que precisa ser criticado. Só que nós não podemos negar que, do ponto de vista da descentralização orçamentária, não faltou recurso. O planejamento não foi correto, então, de prefeitos e governadores. Eu acredito, eu não sei, eu não posso dizer isso efetivamente do ponto de vista de planejamento, mas eu acredito que a própria execução em si.
Vamos dar um exemplo muito claro. Nós temos um hospital de campanha, tínhamos um hospital de campanha aqui no Hospital de Traumas, aberto pelo governador do estado, pelo governo do estado. Esse hospital de campanha foi desativado. Os leitos de UTI que ali haviam foram desativados. Então, nós chegamos a ter um momento aqui em Petrolina, e você, por favor, me corrija se eu estiver errado, porque você, como é da imprensa, está sempre acompanhando essas informações, nós chegamos a ter 80, 90, 100 leitos de UTI na nossa cidade. E esse número foi reduzido quando o hospital de campanha encerrou seu trabalho. Então, por que eu traço essa linha divisória muito clara? Porque aqui eu preciso reconhecer que, do ponto de vista do governo do estado, houve falhas, mas do ponto de vista do governo do município, do nosso prefeito, a condução da pandemia foi exemplar. Miguel não se furtou a ser rígido quando precisava ser rígido. Miguel não se furtou a todo tempo. Está indo na mídia, está indo na televisão, está indo nas suas redes sociais e dizer: usem máscara, não aglomerem, diga não às festas clandestinas, diga não aos eventos clandestinos. Então nós tivemos um prefeito que não se furtou à execução do seu papel e que tem articulado até mesmo leito de UTI em outro município. Mas o governo do estado também está junto com o governo municipal nessa questão dos leitos, pelo menos é o que o próprio prefeito tem dito nas suas redes sociais. Na questão do hospital de campanha, essas explicações a gente também foi atrás, né? Que a gente tem que ir atrás nas críticas. No momento em que foi desativado, ele só tinha recebia em torno, que tinha caído, né, o número de casos e tal, em torno de 2, 3 pacientes. E a estrutura do hospital de campanha é caro, muito caro. O governo estadual informou, quando eu questionei da Secretaria de Saúde, que foi uma orientação, inclusive, do tribunal, porque ele ia implicar em recursos que, para manter, ficaria muito caro, que ele poderia estar usando esses recursos do hospital, que estava subutilizado, em leitos de unidades como a UPAE, como o Estado continuou custeando. Então, assim, existe assim, essa questão, a importância. Muitos, inclusive não só Petrolina, né? Várias cidades desmontaram seus hospitais de campanha, não só nossa cidade de Petrolina. Mas outro ponto que eu acho que é alvo de questionamento é a questão de fiscalização também. E eu acho que de métodos de punir pessoas que descumprissem também. Eu acho que faltou isso. O que é que você... Vamos lá, Sinara. A nossa conversa está sendo muito bacana, que está permitindo que a gente pontue diversas questões. Você tem toda a razão em falar que, de fato, há um custo para a manutenção do hospital de campanha, há custos envolvidos, mas você há de convir comigo que um governador desativa um hospital de campanha sob pena de dizer que está guardando recursos públicos e agora fecha comércio, exigindo que a população se sacrifique financeiramente por conta de não termos leitos de UTI. Então, eu acho que fica difícil para a gente explicar para o cidadão comum por que eu tenho que me sacrificar e o governo, para não se sacrificar financeiramente, desativou o hospital de campanha. Então, eu acho que esse ponto a gente precisa tratar isso com a maior transparência. Isso foi uma orientação, no caso, do Tribunal de Contas, dos órgãos de fiscalização. Ele cumpriu uma determinação. Perfeito, mas explique isso para a população mais simples. O que foi passado para nós, jornalistas, né? Explique isso, Sinara, para muitos comerciantes que estão desesperados, que vêm conversar comigo quase chorando, dizendo que e eu não estou falando aqui, Sinara, do grande empresário não, pelo qual eu tenho um grande respeito. Respeito muito o grande empresário, respeito muito os grandes empreendedores, mas eu estou falando aqui do pequeno e do médio. Sinara, o IBGE diz que 70% dos empregos do Brasil não estão nas grandes empresas, não estão nos grandes bancos, estão no micro e pequeno negócio. Agora me diz, Sinara, como é que um proprietário de uma academia de bairro, como a academia que eu frequento até hoje, vai conseguir se manter com mais um lockdown? Como é que a pequena barbearia do bairro vai conseguir se manter com mais um lockdown? Me diz como o pequeno comerciante do centro, Sinara, você é da imprensa, você roda muito mais do que eu, você visita as localidades muito mais do que eu. O comércio já estava sofrido, já estava escasso, não tem aglomeração em comércio. Então a justificativa para... As pessoas até cumprem, né? Não vão... As pessoas cumprem. A gente vê... Não se aglomeram. A gente vê os restaurantes... Tem gente que realmente vai só para... A gente vê os protocolos rígidos que os restaurantes estão adotando. A gente vê os protocolos rígidos que os comerciantes estão adotando. Agora, onde é que está tendo aglomeração, Sinara? Nas festas clandestinas, então, nos eventos clandestinos. Como fazer isso? O Estado, a grande verdade, Sinara, é que o Estado não tem braço para fiscalizar tudo.
Não tem braço para fiscalizar tudo. Só que o fato... O nosso prefeito de São Paulo disse ontem, eu tenho que fechar, porque eu não tenho como fiscalizar esses descumprimentos. Eu tenho 1.000 guardas municipais, então pediu o lockdown. Inclusive 29 cidades em São Paulo já estão em lockdown, não estão nem em isolamento rígido, não. Agora veja como a gente consegue, como a gente chega numa sinuca de bico. Por eu não ter estrutura fiscal suficiente para poder coibir os maus feitos, eu puno todo mundo que está agindo de forma correta. Sinara, isso é uma sinalização terrível para a população. É dizer para o cidadão que anda certo, como você, Sinara, eu sei que anda certo, como esse meu amigo proprietário da academia onde eu malho, como esse meu amigo barbeiro, esses tantos outros amigos meus, pequenos empresários e microempresários, é dizer para eles, olha só, vocês estão andando certo, mas por eu não conseguir dar conta de pegar quem está andando errado, eu tenho que punir vocês. Eu acho que isso é péssimo. E fora, Sinara, que nós estamos vendo um fantasma muito terrível se aproximar, que é o da fome. E onde a fome chega, o tecido social se esgarça, o tecido social ele é rompido. Thomas Hobbes fala do contrato social, né? Lá no seu livro Leviatã, diz que o homem sai do seu estado de natureza, estabelece um contrato social tácito, implícito, no qual a gente passa o poder e o monopólio da força e da violência para o Estado, para que a gente consiga viver em paz e harmonia. Como é que eram resolvidos os conflitos antes da existência do Estado? O mais forte impunha sua vontade sobre o mais fraco, mas o Estado ele existe justamente para permitir que o mais fraco tenha vez e que o mais forte não impunha a sua vontade sobre ele. Mas onde é que o contrato social vai ficar para aquele pai de família que está vendo seu filho passar fome? Explica para um pai de família que está vendo a sua filhinha pequena ou seu filhinho pequeno passar fome, como que ele vai se pautar e andar de forma correta, e andar de forma íntegra. Então, assim, a gente precisa encontrar um mecanismo de coibir esse fechamento extensivo, esse lockdown extensivo, porque, volto a dizer, nós já matamos muitas empresas, vamos matar tantas outras, e quando morre empresa, morre emprego. Quando morre emprego, morre um pai de família, morre uma mãe de família. Então, por isso que eu me posiciono de forma tão veemente e contundente contra o lockdown. O comércio não quer aglomerar, Sinara. O comércio não quer praticar nenhum ilícito. O comerciante não quer promover festa, farra, com todo mundo ali sem cuidado, sem máscara, não. O comerciante quer trabalhar. Ele já está sofrido, ele já está penando. Como é que eu vou impedir esse cara de trabalhar cumprindo os protocolos sanitários? Porque o Estado não cumpriu o seu papel, e aqui quando eu digo Estado, eu digo de forma ampla, né? Estado não no sentido de unidade federativa, mas no sentido de poder público. O Estado não cumpriu o seu papel de melhorar e ampliar as vagas no sistema de saúde. E boa parte da população também, né? Com esses eventos clandestinos, com as aglomerações nos barzinhos também, né? Porque fica difícil. A gente está com variantes, Leo, que elas são mais contagiosas. A contaminação é mais rápida e ela é mais difícil de se tratar. Então, a preocupação dos especialistas, dos infectologistas, é justamente essa: tirar um pouco as pessoas de circulação. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem um sofrimento para a economia, para o dono do seu pequeno negócio, da sua academia, a gente vai para o outro lado, em que as pessoas estão lá lutando para ter sobreviver. Os médicos e os enfermeiros estão também no enfrentamento. Então, assim, é difícil, assim, é uma sinuca de bico, e é isso que você está dizendo. Está faltando um mecanismo, e eu acho que quando for, não sei, acho que doendo no bolso dessas pessoas, eu acho que pode ser que elas parem de desobedecer, porque a gente não está, no momento normal, a vacina está muito lento mesmo, o processo de vacinação. Agora, foi anunciado que a Fiocruz vai, né, produzir, graças a Deus, aí vai avançar, mas é um sacrifício que, assim, a gente está se sacrificando porque tem gente lá no hospital que precisa viver também, né? Sinara, eu estou gostando muito dessa nossa conversa. E os médicos também que estão exaustos, né, nessa luta diária deles também. Eu penso muito neles, os profissionais de saúde. Eu quero nos pacientes também. Lhe parabenizar pelo nível e pelos termos altos em que nós estamos tendo esse diálogo. Todas as suas colocações são muito pertinentes e muito corretas. Nós não estamos aqui de forma nenhuma defendendo o libera geral, o bumba meu boi, né, como a gente e nem a rigidez. Se nós, fosse
Estamos defendendo que haja, mediante o respeito aos protocolos sanitários, mediante o respeito à utilização da máscara, à utilização de álcool em gel, a possibilidade do nosso povo tentar sobreviver. Porque, vai aqui um detalhe, né? O comércio aberto, ultimamente, não tem sido nem garantia de movimento, nem garantia de faturamento. Porque o nosso povo está oprimido, o nosso povo está sofrido. Mas pelo menos eu tenho que deixar o cara tentar abrir a loja dele, tentar abrir o comércio dele, para que ele tente sobreviver. E isso não é, de forma nenhuma, insensibilidade com as vítimas do Covid. Eu perdi pessoas próximas. O meu coração chora por cada brasileiro que morreu, por cada brasileiro, pai que perdeu filho, filho que perdeu pai. Agora mesmo, antes de nós começarmos a nossa entrevista, eu estava conversando com um amigo, eu te pedi até para assinar, atrás um pouquinho aqui que eu estou numa ligação, que está indo agora lá atrás do pai dele, que muito provavelmente vai perder a vida, porque já é um senhor de 96 anos. A gente se sensibiliza com as milhares de pessoas que perderam familiares. A gente não quer de forma nenhuma fazer pouco caso não dessa foi vacinado, não, o pai dele? Eu acredito que foi, mas contraiu a doença e infelizmente. A gente sabe que existe um percentual que ainda contrai, né? Porque a vacina ela previne, né? Ela previne que, por exemplo, pode não, porque ela previne que ele ataque de forma grave. Só que um senhor de 96 anos já possui tantas comorbidades que talvez a vacina não seja suficiente para mantê-lo livre Mas como se esse vírus não tem esses discernimentos, não. Eu acabei de falar para você que um jovem de 22 anos morreu. Exatamente. Na fila, né? Esperando o hospital. Complicado. A gente compreende, tem toda a solidariedade, todo o nosso sentimento para com essas pessoas. Mas nós estamos caminhando para um momento em que, além desse já terrível vírus que nós estamos vivendo, nós já estamos vivenciando outro terrível vírus, que é o da morte dos empregos, o da fome e o da escassez de recursos financeiros para as pessoas mais simples. E, Sinara, quem é mais atingido por isso é o pobre. Mais pobre. É a classe média baixa, porque os globais continuam recebendo seus altos salários, os artistas continuam recebendo seus altos salários. E aqui eu não quero de forma nenhuma fazer uma generalização, mas porque a classe artística da nossa cidade está sofrendo. Nós recebemos aqui a comissão de músicos e nós temos uma sensibilidade muito grande. O músico, quando está tocando seu violão ali no barzinho, além de estar levando entretenimento, ele está levando comida para a casa dele, ele está sustentando a sua família, o seu filho. Então, toda a nossa solidariedade, nossa sensibilidade com essa população. Quando a gente fala nesse encontrar esse meio termo, a gente faz um apelo também para aqueles que estão aglomerando de forma ilegal, aqueles que estão cometendo aglomerações de forma irregular. Repense o seu posicionamento. Talvez o lockdown é fruto da incompetência governamental, mas também é fruto da desobediência de certas pessoas que promovem aglomerações, que promovem eventos clandestinos, coisas desnecessárias. Então fica aqui o nosso apelo a você, que tome esse cuidado. E fica também o nosso apelo aqui ao governador, às autoridades. Vamos repensar essa sistemática de lockdown, vamos repensar esse fechamento do comércio. Senado, nós chegamos a um ponto que nós fechamos o comércio impedindo a pessoa de trabalhar. A pessoa em casa pode desenvolver quadros depressivos, liga a televisão, é só notícia triste, liga a televisão, é só morte, é só doença. Não estou dizendo que a imprensa está errada em noticiar o seu papel, mas eu estou retratando que se você espremer um jornal hoje, é capaz de cair sangue, né? Porque só é notícia sobre morte e sobre eventos ruins. Isso não é um efeito psicológico que vai ficar nessas pessoas que estão. Por exemplo, a gente estava conversando, o pessoal que tem os maqueiros, os coveiros, essas pessoas não vão esquecer nunca essas cenas. Porque as pessoas têm que entrar, botar numa sacola, depois que morrem, é como se fosse um objeto qualquer. Por quê? Primeiro tem que estar seguro, porque a contaminação existe. Então, é um efeito psicológico para a vida inteira, né? Terrível. E aí nós estamos vendo esse cidadão que está exposto a essas notícias, sem emprego, sem salário, vendo as contas se acumular, aí ele pensa assim, não, eu vou buscar refúgio em Deus, vou procurar um culto. Aí ele encontra a igreja fechada. Porque nem exercer o nosso direito de culto a gente está podendo mais. Porque as igrejas, Sinara, e eu sou um dos coautores do projeto de tornar a igreja atividade essencial aqui no município de Petrolina, elas não estão pedindo permissão, Sinara, para poder lotar e fazer eventos. E aqui me permita também fazer uma pontuação antes de prosseguir no tema, que existe muita gente... Vale ressaltar que são igrejas evangélicas, igrejas de todas as crenças. Todos os credos religiosos. Nós estamos falando aqui
de permitir que as pessoas encontrem socorro espiritual. Nós não estamos falando aqui de lotar a igreja, Sinara, não. Nós estamos falando aqui de que sim, quem é do grupo de risco, fica em casa. Culto em casa. Crianças que é difícil controlar, fica em casa. Mas nós estamos falando aqui de pessoas que buscam um refúgio espiritual, possam encontrar as portas dos templos abertas para isso. E muita gente maldosa, muita gente preconceituosa fala que as igrejas evangélicas e as igrejas demais igrejas querem ficar abertas porque querem receber dízimo, querem receber dinheiro, estão com problema de arrecadação. Isso é um preconceito e uma visão pequena tão grande que para esses indivíduos eu nem respondo. Não merecem resposta. Porque além de nós já termos mecanismos de ofertar e dizimar para as nossas igrejas online, Pix, transferências bancárias. Foi o que eu disse a alguém. A você, não foi a Jailson, eu comentei isso. Eu disse, minha gente, não é isso não. Até que hoje existem os aplicativos, os Pix da vida. Eu comentei isso mesmo. Existe já acho maldade também. É uma maldade enorme dizer que as igrejas estão pensando nisso. Até porque também as igrejas são grandes vetores de doação social. E são grandes vetores de chegar em localidades onde o Estado não chega. As igrejas evangélicas, católicas, a igreja católica tem um trabalho social belíssimo. A comunidade espírita tem um trabalho social belíssimo. As igrejas e as matrizes e igrejas e os cultos de qualquer religião chegam onde o Estado não consegue chegar. Abraçam pessoas que o Estado, metaforicamente, obviamente, né? Falar em abraço nesse período é um negócio complicado. Isso. Eu estou falando no campo de vista metafórico. Abraçam pessoas, né? Protegem pessoas que o Estado não consegue proteger. Então, vai daí o nosso entendimento também, Sinara, além do meu entendimento jurídico de que é uma aberração jurídica impedir o exercício de culto das pessoas, vai o entendimento social também de que as igrejas oferecem esse conforto e esse refúgio espiritual. Muita gente tem pessoas que precisam mais disso, né? Tem muita gente que fala, mas você pode cultuar a Deus em casa? Sim, você pode cultuar a Deus em casa. Você pode orar em casa? Pode. E eu recomendo para as pessoas que são do grupo de risco, meu pai, por exemplo. Meu pai tem 69 anos de idade. Eu recomendo, seu Elias, mesmo com a igreja aberta, fique em casa, cultue em casa, adore a Deus em casa, leia a Bíblia em casa. Mas aquele grupo que não é tão suscetível a comorbidades, por que impedir esse povo de cultuar? Sinara, meu pastor, todo culto, quando termina o culto, ele fala, nada de abraço, nada de aperto de mão, todo mundo vá para casa, vamos se abraçar aqui à distância. Ele faz até esse gesto. Tantos outros pastores responsáveis, os padres, eu sei que também são muito responsáveis na condução das suas missas, das suas liturgias. Então a gente precisa compreender o quão grave é a gente impedir a pessoa de trabalhar, a pessoa de sobreviver. Opa, deixa eu buscar refúgio em Deus. Não, filho, nem refúgio em Deus você vai poder achar. Que pensamento é esse? Onde nós queremos chegar? Existem questões filosóficas também, Sinara, que me movem a ser favorável à abertura de comércio e à abertura da igreja. Volto a dizer, pessoal, para deixar isso muito claro, com cuidado sanitário, com uso de máscara, com distanciamento, sem aglomeração. Eu defendo isso de forma muito clara também, porque eu tenho um pensamento filosófico de que toda e qualquer intrusão estatal na vida do cidadão tem que ser minimizada ou reduzida. O Estado tem que cumprir o seu papel de assistência aos mais vulneráveis, de monopólio do uso da força, de cuidado com aquelas pessoas que infelizmente não conseguem se inserir socialmente, que vão precisar do abraço estatal, do cuidado estatal até mesmo para sobreviver. Um exemplo disso, Bolsa Família, o próprio auxílio emergencial, lá no INSS, o amparo assistencial ao deficiente, ao idoso, que é uma política pública de assistência social que a gente operacionaliza lá no INSS. Essas pessoas o Estado tem que estar lá, mas toda e qualquer intrusão estatal de controle na condução de viver, no modo de viver, no modo de agir das pessoas, é perigosíssimo. Nós estamos vivendo uma época, por exemplo, a época das Big Techs. Nós temos hoje Facebook, Google, Twitter, Instagram, que eu estou utilizando aqui como ferramenta para a minha transmissão, que tem poderes hoje, Sinara, maiores do que determinadas nações. A propagação de qualquer coisa também. Poderes muito mais amplos do que das próprias nações. Então, os estados nacionais hoje têm menos poder do que determinadas corporações. Então, são algumas questões que a gente precisa trazer à baila, discussões filosóficas, que, volto a dizer, fogem da microatuação legislativa desse pequeno vereador, né? Mas não me impedem de refletir e de discutir. Você tem trazido isso nos seus discursos, nas suas falas, nas sessões, ter sido muito coerente, inclusive, com o que você pensa. E você não discrimina, não, quem pensa diferente, não. Mas você coloca a sua posição. Você falou agora dessa questão dos auxílios. A
A gente tem alguns municípios que estão implantando. Recife foi uma que implantou um auxílio municipal, né, para socorrer as categorias, né, que estão mais vulneráveis por conta da questão da pandemia. Agora foi anunciado que o prefeito de Cabrobó encaminhou um projeto com um valor de R$500 para os pequenos comerciantes mesmo, os micros, os que tem lá que não estão podendo trabalhar. Não seria assim, como é que vocês têm pensado isso em termos de Petrolina, que é referência no nosso sertão do São Francisco, maior cidade do sertão aqui do São Francisco, quinta maior cidade do estado? Será que esse não seria um momento de se criar também um mecanismo desse? Como é que você tem discutido isso? Excelente questionamento, Sinara. E antes de entrar nessa pauta propriamente dita, me permita dizer que o nosso prefeito tomou uma série de medidas já de postergação tributárias que estão sendo muito positivas, né? Ocorreu a postergação da data de vencimento dos tributos, ou seja, tributos que venciam agora vão vencer mais lá na frente. O nosso prefeito, muito sensível com essa questão, trouxe à baila essas medidas econômicas voltadas para o empreendedor, voltadas para os empresários. Dito isso, eu acredito que vale a pena sim a gente discutir eventuais auxílios no âmbito municipal. Inclusive, vocês vêm discutindo alguma coisa nesse sentido, né? A AGE liberou uma linha de crédito a juros camaradíssimos para a questão dos músicos. É uma medida, mais uma medida efetiva da nossa prefeitura para essa categoria que tem sofrido tanto, mas isso não impede, né, Sinara, a gente de discutir, de avançar em eventuais medidas econômicas e protetivas para a nossa população. Dito isso, agora tudo, obviamente, eu preciso trazer também aqui até para a nossa audiência que talvez não tenha tanto conhecimento sobre como funciona um processo orçamentário, que todo e qualquer auxílio, todo e qualquer desembolso estatal depende de prévia dotação orçamentária existente. Eu não posso criar uma despesa antes de dizer de onde vai vir o custeio dessa despesa. Então, obviamente, com responsabilidade, discutindo isso com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, discutindo isso com os atores municipais envolvidos na questão da arrecadação, a administração tributária do nosso município, eu acho que sim, a gente pode avançar nesse sentido. Por que não? Agora, também deixando claro que qualquer projeto nesse sentido, do ponto de vista da Lei Orgânica Municipal, é de iniciativa do Poder Executivo, né? Então, eu creio que a gente como vereador pode botar isso na mesa, trazer isso para discussão. Eu tenho visto um parlamento muito aguerrido, Sinara, me permita aqui agora dizer que eu tenho orgulho de ser vereador no município de Petrolina. Recebemos na sessão, sem ser a última, a anterior. A nossa agora foi dia 16, né? Na anterior, do dia 9. Isso. Nós recebemos um projeto de lei vindo da Prefeitura de adesão do município de Petrolina ao consórcio intermunicipal para aquisição de vacinas. E esse parlamento votou e aprovou essa lei em tempo recorde. Nós aprovamos essa lei em tempo recorde, mostrando que os vereadores de Petrolina têm compromisso com a causa da vacinação, têm compromisso com o combate ao Covid, e aqui eu preciso fazer menção aos vereadores da oposição, que também votaram favoravelmente a esse projeto. Esse projeto foi aprovado por unanimidade, então eu faço aqui uma menção de justiça aos vereadores da oposição, dizer que eu tenho visto um parlamento aguerrido, um parlamento que não tem se furtado de participar das discussões na sociedade petrolina, e eu tenho absoluta certeza que as respostas que essa casa está dando aqui para a sociedade vão ecoar positivamente no âmbito do município de Petrolina. Me diga uma coisa, você falou agora que pautas importantes para o município, a oposição tem sido solidária, né? E é esse o papel do representante do legislativo. Mas mesmo assim, essa semana, semana passada, o vereador Gilmar Santos, ele colocou um requerimento, porque existe uma grita na sociedade, a gente tem escutado na imprensa, de falta dos medicamentos de rotina, inclusive, para insulina, né, que são, né, distribuídos pelos postos de saúde. E ele, há 4 meses que está tendo essa falta desses medicamentos, e ele solicitou informações e foi negado à Câmara. O líder do governo, Ronaldo Silva, o vereador Ronaldo Silva, do Democrata, alegou que a Comissão de Saúde já estaria acompanhando a situação. Mas, no entanto, continua. Ontem mesmo eu já tinha ouvido também, hoje, pela manhã, no programa do Chico José, outra reclamação. Como é que os vereadores, que são maioria aqui do governo na bancada,
pode tentar resolver essa situação dessa falta de medicamentos. Já que a oposição foi barrada por conta do requerimento e ele entrou no Ministério Público para tentar resolver, mas assim, a maioria é governista e a maioria pode resolver, pedir esclarecimentos por que está acontecendo e continua acontecendo, porque está, né, na pauta do dia dos veículos de comunicação. Como é que você tem visto isso? Um requerimento que pede, atendendo a população, é rejeitado, e de que forma o governo e sua bancada podem resolver? Muito bom, mais uma boa colocação, Sinara, trazendo um pouquinho mais de pimenta, né, para a nossa conversa. Primeiramente, eu preciso dizer que eu tenho um respeito e uma admiração profunda por cada um dos vereadores de oposição. Samara, uma vereadora novata que tem demonstrado muita garra, muito empenho. Elismar, que já é um vereador veterano na nossa cidade. Marquinhos do N4, líder da oposição, que tem sido um vereador com quem eu tenho tido uma proximidade, um diálogo muito bom. E o professor Gilmar Santos, ao qual eu discordo por vezes da sua metodologia de atuação, mas eu não posso negar que é um homem inteligentíssimo, um homem de formação intelectual, um homem que representa bem o segmento que o elegeu, um homem que não se furta a representar bem o eleitorado que o elegeu. Grande parte desses requerimentos que são reprovados tratam de informações que já estão à disposição, seja do vereador Gilmar Santos, seja dos demais vereadores, seja da sociedade em si. A Comissão de Saúde da Câmara, através do vereador César Durando, tem feito um belíssimo trabalho de acompanhamento, seja da farmácia municipal, seja da Secretaria de Saúde como um todo, e essas informações já estão à disposição, elas já estão disponíveis. Então eu entendo que requerimentos nesse sentido podem ter uma conotação, eu não estou dizendo que essa é a intenção do vereador Gilmar, mas podem ter mais uma conotação política do que de ordem prática. Então, por conta disso, a orientação do nosso líder de reprovação desses requerimentos, e nós seguimos essa orientação, porque nós temos absoluta certeza de que essas informações estão disponíveis e de que a Comissão de Saúde da nossa casa tem sido combativa. Os meus parabéns ao vereador César Durando e aos demais vereadores. A comissão ficou de trazendo essas informações. Você tem buscado esse retorno, porque o próprio César Durando, que é o presidente da Comissão de Saúde, ficou de retornar com essas informações da sessão. Então é importante, né? Já que tem o acompanhamento, ele disse que ia se reunir, ia conversar com o Magnilde, com a secretária, com o pessoal da... você já tem tido... Eles têm passado isso para trazer justamente essa cobrança, porque o portal da transparência, venhamos e convenhamos, é muito difícil da prefeitura para a gente saber, é muito complicado se achar. Se tiver como a prefeitura facilitar, e já que a bancada, a comissão, quem está à frente é do governo, né, da bancada do governo, seria interessante trazer, né, nas sessões esse esclarecimento, que é uma cobrança, não é do vereador Gilmar, que é a oposição, mas da população que vive reclamando nas áreas, nos veículos. Eu recebo muito no meu WhatsApp, do portal lá. Então, seria interessante trazer, né, esse esclarecimento nas sessões, o próprio presidente da comissão, né? Eu acredito que o vereador César já está levantando essas informações. Eu não faço parte da Comissão de Saúde, né? Hoje eu estou como relator da Comissão de Esporte, Juventude, Cultura aqui e Educação, Esporte, Cultura e Juventude aqui no nosso município, mas tenho visto, volto a dizer, uma bancada, uma comissão de saúde aguerrida, que tem ido atrás das informações e que, se ainda não forneceu todas as informações, é porque deve estar compilando, juntando tudo para ter uma melhor apresentação dessas informações para a sociedade. Mas acredito sim, Sinara, que logo nós estaremos com esses números na mesa para a gente poder discutir. Você falou agora, falando da sua atuação legislativa, você, além de ter sido um dos integrantes da mesa diretora, como segundo vice-presidente, não é isso? Isso. Você também integra essas comissões. Como é que você já tem atuado, como é que você já tem se ambientado nesse trabalho? A nossa comissão de Educação, Cultura, Juventude e Esporte já fez algumas reuniões. Essa comissão é presidida pela vereadora Maria Helena. Repete as comissões que você faz parte. Educação. É uma única comissão. Você faz parte da educação como relator? Relator. Certo. Educação, Cultura, Esporte e Juventude. É uma comissão que engloba esses 4 temas. Nossa comissão já se reuniu, nós já nos reunimos. Temos como presidente a vereadora Maria Helena, eu como relator e o vereador Capitão Alencar como secretário. Já tínhamos traçado um plano de ação, especialmente para a área de educação, mas nós estamos vivenciando um momento de restrição no qual as escolas retornaram aos ensino remoto. Né? Existe já uma programação de vocês visitarem as escolas? Isso, nós já temos essa programação. Tínhamos uma reunião agendada com o secretário Plínio Amorim. Essa reunião precisou ser agendada por conta desse momento
digamos assim, mais forte da pandemia que nós estamos vivendo, mas nós não nos furtamos de atuar, nem de emitir pareceres ou legislar nessa área. Um exemplo disso é o nosso projeto de lei de minha autoria, subscrito também pelo vereador Rui Vanderlei, que foi a lei dos personal trainer, né, apelidada Lei do Personal Trainer, que foi aprovada na última sessão por Qual a importância dessa lei? Eu queria que você explicasse. Olha, muito obrigado por me permitir falar, Sinara, sobre essa lei. Essa lei é fruto de um diálogo com a comunidade dos profissionais de educação física. Seja essa lei, seja as indicações, sejam os requerimentos que eu tenho apresentado, todos eles são frutos de diálogo com as comunidades. Não é nada que surge da minha cabeça, surge a ideia e de repente eu apresento. Não, eu dialogo com a comunidade, eu converso com a categoria, eu converso com os representantes e construo esse projeto. Esse projeto de minha autoria, subscrito também pelo vereador Rui Vanderlei, que contribuiu com a redação final desse projeto, ele visa permitir que os profissionais de educação física, chamados personal trainer, que nós comumente chamamos de personal trainer, legalmente habilitados perante o seu conselho de classe, ou seja, que estão legalizados junto ao poder público e junto às instâncias de controle das atividades profissionais, possa ingressar nas academias de ginástica acompanhando o seu aluno sem nenhuma taxa. Sem ser cobrado por nenhuma taxa. Hoje é cobrado. Hoje, algumas academias do município cobram, outras não, e conversando, dialogando com a categoria, nós sentimos que essa era uma demanda necessária, tanto que o projeto de lei teve uma repercussão muito grande com a categoria, e eu agradeço aos representantes da categoria por ter dado essa sugestão legislativa, e quero dizer à população, aqui nos acompanha aqui, que eu estou aberto a ouvir sugestões de proposição legislativa. Tudo aquilo que for dentro da legalidade, tudo aquilo que for dentro do que eu entendo como bem comum, tudo aquilo que for dentro de um interesse que atenda a interesses amplos e não apenas interesses restritos, tudo isso pode contar com o vereador Diogo Hoffmann, que a gente quer atuar nessa área. Inclusive, eu defendi isso, até conversei com o Rui Vanderlei na live com ele, das escolas, eu tive educação física prática, inclusive eu pratiquei esportes, eu joguei tudo. Só não joguei a pedra na lua, mas fui futebol, joguei tudo. Eu sou boa nessas coisas. Fui um atleta, natação, futebol só fui campeã e fui boa. Não foi dessa só para fazer. E hoje a gente não vê isso, não sei, a carga horária. Tem escola que tem quadra e não utiliza para prática. Como é que isso pode, vocês podem, dentro da comissão, estudar isso? Até Rui tem essa também demanda. De que, eu lembro na campanha dele, ele defendia muito que o ensino da educação física não é para ser teórico, ele é para ser teórico e prático. Então, de que forma a comissão pode ajudar na rede municipal para que as crianças hoje em dia estão, né, bitoladas com essas telas, com o computador e tudo em casa, pelo menos no momento, quando puder, né, porque hoje a gente ainda está com as aulas remotas, né? Mas a vacinação vai avançar e as escolas já estão preparadas, inclusive, por isso que eu estou falando da questão de saber como é que está essa questão dos dispositivos, né, de sanitários nas escolas. A comissão vai estudar uma forma, junto com a secretaria, de que realmente existem os professores de educação física para que as aulas sejam efetivadas praticamente, como era no meu tempo. Antigamente a educação física era educação física mesmo, de se fazer atletismo, de estudar o atletismo e o esporte e praticar o esporte. Não que você quisesse ser um atleta, até porque é bom, até para o desenvolvimento, né, da criança, no seu crescimento, no seu intelecto, no seu social, porque o esporte socializa muito, é muito importante para isso. Veja, Sinara, como os assuntos se concatenam e como eles vão se preenchendo. E a nossa conversa aqui não é uma linha reta, mas é uma teia de assuntos e de ligações. Existem estudos científicos comprovados em que o exercício da atividade física aumenta a questão da imunidade e melhora o combate ao coronavírus. Ou seja, aqueles que praticam atividade física não se tornam imunes ao corona, obviamente, mas quando são infectados pelo vírus, têm uma carga viral menor e, em geral, não tem complicações que pessoas que talvez não pratiquem atividade física possam ter. Então, veja que é um assunto de saúde pública, né? A atividade física é uma questão de saúde pública. E eu tomo como sugestão essa nossa conversa aqui. Vou levar isso para os meus pares. O próprio Rui, você pode conversar com ele. O próprio vereador Rui Vanderlei, que é um vereador histórico, tem atuação histórica nessa área, é professor. Tem um irmão que né, também personal trainer, né? Rui, historicamente, né, jogou futebol, participou. É ligado ao esporte. Ele tem uma história muito forte de ligação ao esporte, é um vereador que pode contribuir muito com a gente
nessas discussões. Então a gente pode trazer isso à baila assim, de verificar no plano municipal de ensino, e até mesmo no plano estadual, porque não? Obviamente no plano do estado a gente não tem tanto poder, mas a gente pode dialogar, né? O diálogo, a parceria está aí para isso, conversar para ver como é que está essa questão do desenvolvimento da atividade física. Eu também, Sinara, sou do tempo da atividade física rocheiro, dos torneios na escola. Eu gosto de jogar meu futebol. Obviamente a gente está nesse momento agora que não é possível praticar. Gosto de academia, gosto de futebol, gosto de basquete, gosto de vôlei, gosto da prática esportiva. Estou tentando criar minha filha, estimulando ela, né, a correr para um lado para o outro. Está restrito nesse momento, não pode ter interação com os coleguinhas, mas com o papai pode correr para um lado e para o outro, para já ir desenvolvendo com a mamãe também, esse espírito de atividade física. Eu também faço isso com as minhas são muito ativas também, e eu sinto essa falta, por isso que eu estou dizendo. Tanto eu tenho uma na rede municipal, que é na escola Monsenhor Bernardino, a mais nova, ela é muito ativa, Sofia. E a maior, a Alice, também. A escola dela, que é da rede privada, lá no bairro na Areia Branca, eles têm a prática de educação física. Tem um dia que é a prática mesmo, tem a teoria e a prática. Mas na rede municipal eu já sinto essa E, Sinara, me permita dizer que você colocou muito bem também que o esporte envolve interação social, né? Envolve desenvolvimento de disciplina, liderança. E a gente sabe o quanto a disciplina é algo importante. Eu não estou falando, Sinara, de disciplina de rigidez, eu estou falando de disciplina no sentido de se tornar um indivíduo disciplinado. A gente sabe que a disciplina, por exemplo, na alimentação, numa boa alimentação, faz bem para a nossa saúde. A disciplina nos estudos faz bem para o desenvolvimento intelectual. A disciplina na atividade física faz bem para o corpo, para a alma e para o espírito. Então essa questão da atividade física como um vetor de socialização, como um vetor de formação até mesmo do caráter da criança, é extremamente importante, isso é algo extremamente grandioso. Então, de fato, eu defendo muito. Me permita roubar isso aqui, tomar como sugestão da gente acompanhar. Eu tenho certeza que se eu não for jornalista, eu seria professora de educação física, porque eu sempre gostei de esporte, de me movimentar. Na universidade, eu sempre procurava. Eu passei meus 4 anos de curso sempre fazendo atividade física. A gente tem um período que a gente tem a disciplina da educação física. Tem gente que não quer, não. E eu era querendo chegar ao período da educação física para eu entrar e permanecer, porque a gente só tem acesso a partir do período que a gente tem. Lá na universidade, na Paraíba, na João Pessoa, era a partir do 3º período. E eu fiquei até o final do curso sempre praticando, fazer todos os esportes. Eu sempre dizia, quando tinha alguma pauta na universidade, dos jornais laboratórios, dos nossos trabalhos, eu sempre envolvia alguma coisa do pessoal lá do colegiado. Então, por isso que eu defendo e eu sempre insisto nisso e eu sinto falta hoje em dia. E que outras pautas você ainda pretende defender, né? Projetos de lei? Você já tem alguns já encaminhados que mereçam a gente destacar aqui nessa nossa conversa? Nós aprovamos o projeto de lei da lei dos personal trainer, estamos batalhando pela aprovação da PL que torna as igrejas como atividade essencial, e me permita aqui dizer também, Sinara, a informação fresquinha. A LEP, as comissões da LEP aprovaram esse projeto, ele vai para plenário, provavelmente vai ser votado na próxima quinta-feira, um projeto que torna no âmbito do Estado de Pernambuco as igrejas como atividade essencial. Também pretendo, Sinara, apresentar projetos na área da educação, coisas que eu prefiro segurar um pouquinho, porque eu ainda estou formatando com o meu assessor jurídico. Nessa lei vocês colocam assim, regra tipo X% do espaço, tem facultamos ao Poder Executivo Municipal estabelecer mediante portaria as regras para a questão de ocupação dos templos nesse período. Tem alguns projetos de leis na área da educação, programas de incentivo à leitura, coisas que eu quero por enquanto deixar guardadinho comigo, porque ainda vai ter o tempo certo da gente expor publicamente. Temos apresentado também indicações, requerimentos, as demandas que têm chegado para vocês. Frutos do diálogo com a comunidade, e 2 comunidades em especial, me permita aqui citar. A primeira é a comunidade do bairro Caminho do Sol. É um bairro histórico no nosso município, com mais de 40 anos de existência, mas que tem demandas estruturais urgentes, né? Por exemplo, é um bairro que não tem nenhum equipamento público, né? Nós aprovamos uma indicação no sentido de solicitar ao nosso prefeito a possibilidade de inclusão de um equipamento público naquele bairro. É um bairro que padece também com a questão dos lixos e descarte irregular de resíduos. E aqui, pessoal, fica o meu apelo a você do meu Instagram, a você que está acompanhando aqui pelo Facebook e pelas múltiplas mídias que a Sinara vai fazer chegar
esse vídeo. Não vamos permitir o descarte irregular de lixo. Isso é problema de saúde pública. Lixo descartado de forma irregular gera doença, gera problemas nas comunidades onde ele é descartado. Vamos ter empatia, vamos ter cuidado com o próximo, vamos fazer o descarte irregular do nosso lixo. Então, nós temos atuado de forma efetiva com indicações e requerimentos em prol do bairro Caminho do Sol, inclusive vamos apresentar algumas na próxima sessão também, e a comunidade do Porto da Ilha. O Porto da Ilha, Sinara, é uma comunidade que fica um pouquinho antes ali do Serrote do Urubu, e é uma comunidade que padece muito de assistência pública. O poder público não tem chegado efetivamente ali naquela comunidade, e nós temos tido parceria ali com as lideranças daquela comunidade para trazer demandas. Estamos estudando a implantação de um posto avançado, uma unidade avançada do posto de saúde do Serrote do Urubu, lá no Porto da Ilha, para permitir que a população seja atendida semanalmente ou quinzenalmente. A gente sabe que posto de saúde não é simplesmente quero implantar, tem critérios do Ministério da Saúde, como densidade populacional, dentre outros, que precisam ser atendidos, e pelos estudos que a gente fez, talvez um posto de saúde não seja possível, porque não se cumpre os critérios do Ministério da Saúde. Pedimos a pavimentação, pedimos a limpeza, pedimos algumas demandas ali para que aquela comunidade seja melhor assistida pelo poder público. E no dia 6 de maio, a unidade móvel odontológica esteve no Porto da Ilha, fizemos esse pedido e a Secretaria de Saúde gentilmente atendeu. Dia 26 de março agora está previsto a unidade móvel de saúde para atendimento médico. Então, são alguns exemplos de nossa atuação, mas sempre deixando claro, Sinara, que tem um fio condutor. Há um fio condutor da minha atuação como legislador. E esse fio condutor é ouvir a sociedade, é ouvir a comunidade, para que eu não leve demandas que surgiram da minha cabeça. Eu estou aqui dormindo, tive uma ideia, vou trazer. Não, isso é fruto do diálogo com as comunidades, diálogo com as lideranças, diálogo com as categorias. É assim que eu quero pautar minha atuação. E você tem criado esses canais de interação com a população para lhe instigar, para trazer essas demandas? Você criou alguns mecanismos para facilitar esse diálogo, rede social, reuniões? Como é que você tem feito essa comunicação? Vem novidade aí, viu? O meu site está no forno já. Até o pessoal aí do desenvolvimento do site, vou olhar para vocês, que eu sei que vocês estão acompanhando aqui a live. Corram com esse negócio aí, rapaz, para a gente botar logo ele no ar. O meu site vai ser um canal de divulgação das atividades parlamentares, mas vai ser também um canal de recepção de demandas. Enquanto ele não está pronto, Sinara, WhatsApp, Instagram, o gabinete aberto, enquanto podia estar aberto, nesse momento está fechado, mas com a graça e a misericórdia de Deus, logo estará aberto novamente. A gente está sempre dialogando e conversando com as lideranças. E você é da mesa diretora, como é que você tem acompanhado esses meses, quase 100 dias aí, fazendo parte da parte administrativa também da casa? Que mudanças você acredita que tem sido benéfica e o que é que precisa ainda? Porque a gente tem umas obras de melhorias que estão paradas, que tem que haver uma recondução, até por conta dos órgãos de fiscalização, né? Como é que você tem conduzido isso junto com o presidente da mesa, com o presidente da casa, vereador Aero Cruz, o vice Manuel, os demais integrantes da mesa? Primeiro eu preciso registrar aqui a minha admiração à forma como o vereador Aero tem administrado essa casa. Ele tem sido um gestor, tem nos ouvido na hora de tomar as decisões, tem tomado decisões gerenciais, porque o grande papel do administrador, né, do chefe do poder legislativo, além obviamente do relacionamento com os outros poderes, além obviamente do relacionamento com a sociedade, além obviamente de uma série de outras questões com órgãos de controle, ele tem também o papel de gerir e de administrar essa casa. Então o vereador Aero tem se dedicado bastante. Que não é fácil, né? Não é fácil. Nós estamos falando de 23 vereadores com seu corpo de assessoria, os corpos de servidores da casa, o relacionamento com a imprensa, o relacionamento com o público. E um momento de pandemia, um momento em que eu acho que exige muito do gestor psicologicamente, no campo dos seus conhecimentos, no campo das suas ideias, e o vereador Aero tem, na minha forma de enxergar as coisas, feito um trabalho exemplar na gestão da casa, na condução dos trabalhos aqui da Casa Plínio Amorim. Eu acredito, Sinara, que algumas obras estruturais, como você bem colocou, ainda precisam ser realizadas. Foi necessário suspender algumas por uma questão de adequação do ponto de vista da legislação, né? Todo mundo que está acompanhando aqui, a gente sabe que o gestor público não pode simplesmente tirar o cheque do bolso, assinar
e comprar a seu bel prazer. Não, existem travas legais, existem determinações legais que precisam ser seguidas, e o presidente, junto com a assessoria jurídica da casa, tem buscado conduzir da melhor forma possível. Acredito também que nós estamos vivenciando um momento de relativo bom relacionamento entre os pares, né? Obviamente vão existir as diferenças, vão existir as divergências, mas o que eu sempre tenho dito, e no meu discurso de estreia aqui na casa eu falei que uma das principais marcas que eu quero trazer para cá é o diálogo, é a construção da divergência sem violência. Divergir, Sinara, sem criticar pessoalmente. Não, nós temos ideias diferentes, são 23 vereadores, cada um com seus méritos de ter chegado até aqui, cada um com a sua história, cada um com o seu conhecimento, a sua bagagem de vida, a sua bagagem intelectual, a sua bagagem de relacionamentos. Todo mundo aqui chegou até aqui por mérito, chegou até aqui porque de alguma forma a população reconheceu o seu bom serviço prestado. Então eu acho de extremo bom tom e de extrema importância que haja entre nós um bom relacionamento, que haja entre nós uma boa convivência, que a gente respeite as divergências, respeite as diferenças e consiga conviver de forma harmoniosa. E essa semana, o vereador Gilmar Santos, que ele é oposição mesmo, quando ele quer criticar com veemência, ele critica, ele taxou a Câmara de subprefeitura Plínio Amorim. Como é que você avalia essa frase do colega de oposição, vereador Gilmar Santos? É assim mesmo? Volto a dizer que tanto o vereador Gilmar Santos como todos os vereadores de oposição têm todo o meu respeito, mas o vereador me permita divergir dele aqui nesse momento, né? Eu, particularmente, tenho visto uma casa combativa, tenho visto uma casa atenta às demandas da sociedade, e tenho visto, sim, uma casa que pode melhorar, porque todos nós, Sinara, estamos sujeitos a melhorar. Eu posso melhorar muito minha atuação parlamentar, eu sou um novato, estou começando agora, estou aprendendo ainda como a coisa funciona, estou aprendendo ainda de que forma a gente consegue construir entendimentos, construir consensos, construir maioria para aprovação de projetos. Estou aprendendo como a dinâmica política funciona. Então todos nós estamos numa jornada de aprendizado, estamos numa jornada de crescimento e desenvolvimento. Então eu acredito, sim, que cabem críticas para fazer a gente melhorar e fazer a gente se desenvolver, mas chamar de subprefeitura eu acho um pouquinho exagerado, eu acho um pouquinho fora do tom. E volto a dizer, respeito o vereador, mas me permita, vereador Gilmar, divergir de você nesse entendimento. Até porque os poderes, né, tem que ser, como eu disse, o poder harmônico. Independentes e harmônicos entre si. Exatamente. E eu vejo um legislativo que não tem aberto mão das suas prerrogativas, não tem aberto mão do seu desempenho e da sua forma de agir. Obviamente, críticas são bem-vindas quando fazem a gente construir, quando fazem a gente buscar melhorar. O processo dialético, né, a dialética hegeliana fala da tese, da antítese que geram a síntese, né? Por isso que é muito importante que a gente tenha, assim, ideias divergentes, que a gente divirja, que a gente, cada um apresente o seu ponto de vista, mas com respeito, com educação, sempre respeitando as diferenças de cada um. Nós não somos inimigos, nenhum de nós aqui é inimigos, pelo contrário, nós estamos todos aqui, a sua forma de ver e a sua forma de agir, tentando buscar o melhor para o povo. Mas, me digo assim, se você acredita que a população tenha enxergado, possa enxergar essa questão por ser a maioria governista e aí vem esse comentário do vereador. Você acha que a sociedade tem enxergado isso, de ser sempre aliada e sempre dando mesmo alguns projetos que seriam interessantes? Se bem que a gente está no começo ainda, que a oposição possa apresentar, a gente está sentindo, o vereador falou, eu acho que ele falou que ele tem um projeto aí que é interessante, né, que é a de humanização do parto, e ele tem cobrado esse dia aéreo, inclusive, a aérea disse que já está em vias, já está nas comissões, né, mas será que essas questões que ele tem visto, esse requerimento dele que foi rejeitado, será que a sociedade também tem enxergado isso? Como é que você sente isso? De dizer sempre amém para a prefeitura, por ser a maioria aliada? Será que é isso? Olha, eu vou discordar dessa questão da gente sempre dizer amém para a prefeitura. Eu tenho visto um prefeito extremamente bem avaliado pelo município de Petrolina, um prefeito que tem até tido uma projeção a nível de estado, dado o grande desempenho e a grande gestão que ele tem feito, e tenho visto uma Câmara de Vereadores que o acompanha
quando julga necessário acompanhá-lo e quando acompanha ele, acompanha por sua vez os anseios da sociedade. Eu acho que isso que você está falando, Sinara, desse sentimento da sociedade, isso pode acontecer se nós começarmos a convergir para pautas contrárias ao interesse da sociedade. Mas o que eu vi nessa casa de 1º de janeiro de 2021 até hoje, dia 19 de março de 2021, é uma casa que está votando e aprovando projetos que vão de encontro, que vão caminhar juntos aos anseios da população petrolirense. Falando do prefeito, como é que você tem visto esse início de segundo governo, quando ele enfrenta novamente um momento delicado, né? Como é que você tem enxergado aí a atuação, a atenção ao seu mandato? Como é que tem sido o diálogo com o prefeito Miguel Coelho? O nosso prefeito, ele tem tido um começo novo de mandato desafiador, não só ele, mas como todos os prefeitos do Brasil, porque calhou dessa segunda onda, né, acontecer justamente agora nesse comecinho. Mas nós temos visto grandes obras estruturantes sendo iniciadas no nosso município, obras que vão deixar assinar um legado que talvez meu neto usufrua do legado dessas obras que estão sendo feitas agora. Então eu acredito que o nosso prefeito ele tem uma marca principal, que é pensar o município de Petrolina não para os 4 ou 8 anos de sua gestão. Eram 4 e agora se tornam 8 pelos 4 anos a mais pela renovação do mandato. Mas eu tenho visto um prefeito que tem pensado a nossa cidade a longo prazo. Petrolina é a melhor cidade para se viver no Nordeste. Petrolina é referência em uma série de coisas. Petrolina é um polo de desenvolvimento de tecnologia. Nós estamos nos tornando uma cidade cada vez mais tecnológica. O prefeito Miguel Coelho já anunciou parcerias no sentido da inclusão do conceito de Smart City, né? De cidade inteligente. Nós temos um corpo de secretário, um secretariado que está atento às demandas da sociedade. Então, assim, eu tenho uma avaliação muito positiva sobre o começo de trabalho do nosso prefeito. Nós não podemos nos furtar também de observar que há um movimento para uma possível disputa do governo do Estado. E sinceramente, Sinara, tenho visto um homem que tem não apenas competência e disposição, mas que tem plenas condições de se tornar um grande governador no estado de Pernambuco. Mas caso ele vá, seja esse nome, como é que fica o programa de governo do prefeito mostrado na campanha passada? Como é que fica esse programa dele? Você acredita que continuará com o vice-prefeito Simão? Como é que você acredita que os eleitores enxergam isso? Vamos lá. Para trazer também um pouquinho de clareza para quem acompanha a gente. O que a legislação eleitoral diz? Diz que para você concorrer a um cargo do executivo que não seja reeleição, você precisa abrir mão do cargo que você está ocupando atualmente. Então, se eventualmente se concretizar essa disputa do nosso prefeito ao governo do Estado, em meados de abril, maio do ano que vem, ele precisa já renunciar ao cargo para se desincompatibilizar legalmente e poder fazer sua campanha, correr atrás de votos, correr atrás dessa eleição que seria tão benéfica para o povo de Pernambuco. Dito isso, eu acredito que o nosso vice-prefeito Simão Durando, em assumindo a prefeitura, representa uma continuidade desse projeto e uma continuidade desse trabalho que tem dado muito certo. Sinara, um prefeito conseguir quase 80% dos votos válidos no município não é pouca coisa. Petrolina nunca teve esse percentual de votação para um prefeito. Quase 80%. Foi uma vitória esmagadora, uma vitória gigantesca. Você acha que a pandemia ajudou esse percentual? Eu acredito que a condução séria de Miguel da pandemia, a sua seriedade no trato da pandemia e dos problemas sociais dela decorrentes, contribuíram para que ele elevasse o seu desempenho nas urnas. Os grandes gestores, Sinara, eles crescem nos momentos de dificuldade. É aí que o grande gestor aparece. Enquanto determinadas localidades, talvez os prefeitos não conseguiram conduzir bem e tenham perdido até a sua tentativa de reeleição, o nosso prefeito cresceu, se agigantou e mostrou força e competência. Dito isso, o Simão Durando é uma pessoa da minha mais alta estima. Eu tenho até uma proximidade hoje maior com ele do que com o próprio prefeito. Obviamente o prefeito ele tem uma série de demandas que tornam o seu tempo e a sua disponibilidade um pouco mais escassa, mas tenho tido em Simão Durando um parceiro, um amigo que tem ouvido minhas demandas, tem ouvido as demandas da população que vem para mim e eu como filtro levo até ele, e acredito que em se concretizando a candidatura de Miguel, será um grande prefeito no nosso município e fará história também. Já vou encerrando aqui a nossa entrevista, né? Acho que a gente já falou, eu vou deixar até Diogo
Hoffmann, nosso vereador. Quem estiver comentando aí, depois eu vou dar uma olhadinha, que eu tô com a tela aqui cheia. No Instagram também, depois a gente, né, dá uma olhadinha. Um abraço para quem está acompanhando aí no Instagram. Já deixa aí um curtir também depois na nossa página lá do Facebook. Já segue nossas redes sociais do Portal Tribuna. E eu vou deixar, Diogo, à vontade, já agradecendo aqui nessa conversa de quase 100 dias de mandato. Ele, que eu disse que eu sempre elogio, porque ele tem uma postura muito coerente. Ele tem o lado dele, mas ele é muito coerente nas posturas relacionadas às pautas que chegam aqui à Câmara de Vereadores. A gente que cobre sabe disso. E eu deixo você à vontade para falar mais algo que a gente ainda não debateu aqui nessa conversa. E já convidando para sempre participar aqui com a gente e deixar nosso Portal Tribuna Nordeste aberto aí para a condução do seu trabalho. Sinara, eu quero agradecer a você pelo espaço, dizer que foi uma conversa maravilhosa. Eu não vi a hora passar, já estamos 11h40, a hora já avançou bastante, mas foi um papo gostoso, foi uma conversa muito boa, suas colocações foram muito pertinentes, então eu quero lhe parabenizar também por esse teu papel e parabenizando você, parabenizar toda a imprensa do Vale do São Francisco. Quero me dirigir especificamente agora. Sim, como é que você tem, como é que está sendo seu relacionamento com a imprensa? Já você falou também agora, já está treinado, já observou onde é que tem que conversar, o que é que tem que conversar, porque tem uns que são perigosos, né? Cada um, e quem cobre política gosta de cutucar. Cada um faz seu trabalho da forma que julga mais correta, né? Eu, por exemplo, julgo que uma conversa no nível que nós tivemos aqui só traz grandeza para o debate político, né? Eu julgo que uma conversa nos termos que nós tivemos aqui, nós não discutimos pessoas, nós não discutimos picuinhas pessoais, nós discutimos ideias, nós discutimos projeto para a cidade. Na minha opinião, esse é o tipo de nível de conversa que eleva o debate político. Agora tem pessoas que gostam de uma coisa mais apimentada, não compete a mim julgar quem está certo ou quem está errado, compete a mim apenas manter o que eu acredito como nível correto de conversa de debate político. Então eu aproveito esse momento para mandar um abraço para a Rádio Jornal, um abraço para o Nossa Voz, um abraço para a Grande Rio, um abraço para a Petrolina FM, enfim, para todas as mídias de comunicação do Vale do São Francisco. Abraçar também você que está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, muito obrigado por estar acompanhando a gente. Sexta-feira, por volta das 11 e pouco, não é um horário muito favorável, mas você está aqui, está acompanhando, está interagindo, muito obrigado. E eu quero só pedir, deixar um recado para a nossa população. Tome cuidado, use máscara, adote os protocolos sanitários, mas também preciso aqui mais uma vez marcar minha posição contra o lockdown, contra o fechamento amplo e restrito do Congresso, do comércio, me perdoe. É preciso permitir que o trabalhador, que os empresários abram, respeitando-se protocolos sanitários, não aglomerando, utilizando álcool, utilizando máscara, tomando todos os cuidados devidos. Eu preciso aqui me marcar posição contra e marcar também posição em defesa das igrejas como atividade social. No âmbito, me empolguei aqui, bati na mesa e terminou caindo o celular assinado. Marcar posição aqui assim mesmo acontece, favorável às igrejas como atividade essencial no âmbito do município de Petrolina e, mais uma vez, me solidarizar com cada um que perdeu ente querido. Tenho nesse momento amigos, pessoas queridas que estão precisando, estão em tratamento, em combate à Covid. Então fico aqui as minhas orações, não só por vocês, mas por todos. O meu sentimento e a minha sincera condolência para cada um que perdeu e que a gente consiga encontrar o meio termo para permitir que o comércio funcione, permitir que as atividades econômicas sigam e também proteger e pautar a nossa população. Então, dito isso, você que está aglomerando clandestinamente, pelo amor de Deus, não faça isso. Você que está eventualmente participando de eventos clandestinos... Vale a criação de um mecanismo que puna essas pessoas, para que todos não paguem por esses uns, né? Que permita que quem trabalhe direito permaneça trabalhando direito e quem não está trabalhando direito arque com as consequências dos seus atos. É isso, um grande abraço para todos vocês. Sinara, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo nível do debate. Nossa conversa foi muito gostosa, foi muito bacana. Obrigada, deixa eu virar para mim para despedir aqui do povo. Pronto. Gente, obrigada mais uma vez aqui, mais uma sexta-feira aqui no nosso canal do Facebook, na nossa coluna Notícias do Parlamento. E eu convido para vocês acompanharem. Depois eu vou fazer um resumo dessa conversa aqui com o Diogo e postar no nosso tribunanordeste.com.br. E também vou dar uma editada e colocar também no nosso canal do YouTube, canal Tribuna, que também está muito bem, né,
Tá aumentando as inscrições e as lives ajudam muito nesse crescimento. E isso, sigam a gente, se inscrevam nos canais do Portal Tribuna, acessem tribunanordeste.com.br e ajudem a gente a fazer também. Podem mandar sugestões por 81992518837, que é o nosso WhatsApp do portal, tá bom? Obrigada. Compartilha aí, comentem e até a próxima entrevista aqui no nosso. Essa entrevista é exclusiva do canal do Facebook, facebook.com/Portal Tribuna, e depois a gente faz um resumo dela, mas ela vai ficar exclusiva na íntegra aqui no nosso canal e no Instagram do nosso, né, querido Diogo Hoffmann, nosso vereador aqui, gente boa, né, destemido, corajoso. Ele, quando tem que falar, ele fala. Se for para falar das suas posições, ele não mede esforço, não. Eu tenho acompanhado as falas dele, eu tenho dito muito que eu gosto das posturas dele. Tchau, pessoal, obrigada. Até a próxima. Pessoal, muito obrigado. Quero deixar aqui um pedido para vocês. Sigam a Sinara Marques no Instagram. Sigam também o Portal Tribuna. Eu vou publicar a íntegra essa live, vai ficar no meu IGTV, aqui no meu Instagram. Eu quero fazer um pedido. Eu vou marcar o Tribuna do